17 de dezembro de 1916, São Petersburgo, Rússia. Grigori Rasputin, o místico de estilo próprio e confidente do czar Nicolas II, é assassinado a tiros. Seus assassinos russos temem que o controle de Rasputin sobre a família reinante acabe indo longe demais. Os fatos sobre o assassinato de Rasputin foram amplamente incontestados durante quase um século. Mas documentos secretos agora sugerem que ele teve outros inimigos que o queriam morto. Quem mais estava presente na noite do assassinato? O que sabemos hoje sobre o plano muda efetivamente a perspectiva que nos foi dada nos últimos 100 anos. Reinvestigando as fotografias oficiais da autópsia e usando avançadas técnicas de balística para revelar quem realmente estava segurando a arma, vamos abrir os arquivos secretos de Rasputin. Arquivos confidenciais. Rasputin. – 1905. O czar Nicolas II está no trono da Rússia Imperial. A dinastia Romanov reinara durante 300 anos. O império de Nicolas se espalhara da China no leste e Alemanha a oeste. Na capital, São Petersburgo, o Palácio de Inverno é o centro de seu poder. A esposa alemã do czar, a czarina Alexandra, tem 5 filhos, 4 meninas e um menino. Alexei, o mais jovem e estimado herdeiro do trono. Mas nos bastidores, o casal imperial esconde um terrível segredo de seus súditos. Alexei nascera com uma doença que ameaça a dinastia. A hemofilia é uma condição herdada em que o sangue não coagula. 100 anos atrás, não havia tratamento. Um acidente e Alexei poderia morrer. A historiadora e autora Ellen Rappaport explica a situação da família. Ele queria ser um menino normal, sair e brincar, mas era vigiado muito de perto. Porém, mesmo assim, houve algumas vezes em que ele se feriu, e depois aquela pobre criança sentia dores horríveis. Para proteger a confiança dos súditos em sua linhagem de sucessores, os Romanov mantêm a doença de Alexei cuidadosamente em segredo. Em busca de apoio, a czarina Alexandra se volta à Igreja Ortodoxa. Ela é uma fiel devota, mas isso não pode curar seu filho. A obsessão em se ter um filho e um herdeiro era tão grande que até podemos compreender que ela estivesse igualmente obcecada em mantê-lo vivo e que, para isso, tenha recorrido a um homem como Rasputin. No dia 1º de novembro de 1905, em um momento de profundo desespero, entra em cena Grigori Rasputin, um misterioso camponês siberiano que curava doenças pela fé. A historiadora Charlotte Zipvat é uma autoridade na história da família real russa. No final do século XIX e início do século XX, havia uma grande procura em São Petersburgo por experiências e histórias espirituais. E é neste vazio que ele entra. Com seus poderes aparentemente místicos para a cura através da fé, Rasputin havia se tornado recentemente a sensação na alta sociedade russa. Brian Moynihan é especialista em história da Rússia. Ele chega em São Petersburgo como um incrível foguete medieval do passado. Vai aos salões onde tomam chá, frequenta ambientes muito respeitáveis e entretém a todos com histórias sobre a Sibéria e sobre camponeses, porque as pessoas dali nunca tinham visto um camponês antes. Numa carta, o czar escreve: há alguns dias recebi um camponês na província de Tobol. Ele deixou uma impressão fortíssima em Sua Majestade e em mim.
Nicholas e Alexandra ficam muito impressionados com Rasputin. Eles gostaram dele logo de início. E então ele foi convidado para ir ao Palácio Alexander para conhecer as crianças. Este é o Palácio Alexander, a 25 quilômetros ao sul de São Petersburgo. É aqui que Rasputin recebe o primeiro pedido para executar uma cura para a família imperial. Rasputin faz uma oração sobre o jovem príncipe e o jovem relaxa. Ele dorme tranquilo e quando acorda na manhã seguinte não tem mais nenhuma dor. Ele tinha sim um certo tipo de poder sugestivo. Nunca foi explicado e provavelmente nunca será. Ele tinha um certo poder de hipnotizar as pessoas. Na cabeça da czarina, Rasputin é capaz de operar milagres. Seu envolvimento cada vez maior com os Romanov persuade o czar a permitir que a Okhrana, a famosa polícia secreta da Rússia, faça a segurança pessoal de Rasputin. Sob os olhos cuidadosos da Okhrana, Rasputin recebe visitantes de todas as camadas da sociedade. Clérigos, nobres, autoridades policiais. Todos eles em busca de uma audiência com o agora famoso camponês da Sibéria. Mas os visitantes mais frequentes são os do sexo oposto. Esta foto de Rasputin cercado por admiradores foi reproduzida aos milhares. Boatos sobre as coisas que aconteciam em seus aposentos logo se espalham pelas ruas. Sempre que havia uma oportunidade, ele aproveitava. Em trens, durante as reuniões com chá, o que fosse. Se houvesse uma oportunidade, lá estava ele. Era, por assim dizer, um pote de mel para certos tipos de mulheres russas. As especulações sobre o estilo libertino de Rasputin aumentam e se transformam no escândalo público. Há até boatos de um romance entre ele e a czarina. Acreditava-se nisso em toda a Rússia e isso causou um enorme dano à reputação dela, levando o nome imperial à desonra. Um cruel desenho mostrando seus supostos encontros amorosos começa a circular. Ele tem desejo, mas não pela czarina. Não havia dúvida de que ela era sua salvação financeira. Com ela, ele estava no máximo de sua moral. Esta foto íntima mostra que, apesar das insinuações, Rasputin ainda tinha crédito entre a família imperial. O fato era que este homem podia ajudar o filho deles. Nicholas disse a um certo ponto que preferia ter 10 Rasputins a um dos escândalos de Alexandra. Mas para uma aristocracia cética, Rasputin parece ter a família real em um estranho e hipnótico estado. Sua influência sobre os Romanov é debatida abertamente até no parlamento. Em 1914, a Europa é tomada por uma guerra brutal. A Rússia se alia à França e à Grã-Bretanha em uma luta contra o poderio militar da Alemanha. O sucesso militar inicial foi seguido por um desastre absoluto, por uma quebra da moral. No final de outubro de 1915, a guerra havia tirado muitas vidas na Rússia. Aproximadamente 1,5 milhão de soldados estavam mortos ou feridos. Rasputin, um homem comprometido com a paz, supostamente encoraja o czar Nicholas a retirar as tropas russas e a considerar a paz com a Alemanha. É neste momento que o relacionamento de Rasputin com a família real atrai a atenção do serviço secreto britânico. Baseados em seu quartel central no Hotel Astoria, no centro de São Petersburgo, agentes britânicos estão cada vez mais ansiosos para avaliar a estabilidade de seus aliados russos. Esta é a Whitehall Court em Londres, Inglaterra, sede do Serviço Secreto Britânico durante a Primeira Guerra Mundial. O historiador Andrew Cook teve permissão para reexaminar os arquivos secretos e correspondências guardados aqui. A inteligência britânica estava ciente dos boatos de que Rasputin era uma pessoa de influência na Rússia e que estava, na verdade, discutindo em particular por um acordo de paz independente com os alemães. Com a segurança internacional russa e agora o serviço secreto inglês desacreditando seus motivos, a vida de Rasputin entra em risco. Mas a história registra que há um dos membros descontentes do círculo interno dos Romanov quem decide levar o envolvimento de Rasputin com os negócios da Rússia a um fim. O príncipe Yusupov
Era filho de uma das famílias mais ricas da Rússia, educado em Oxford. Pessoas como Yusupov, da antiga escola e da aristocracia, não suportavam o que estava acontecendo. Felix Yusupov certamente viu Rasputin como um obstáculo para a recuperação da Rússia na guerra. Era realmente importante para ele que Rasputin fosse tirado daquela equação. No dia 16 de dezembro de 1916, Yusupov leva Rasputin a uma festa em seu palácio aqui, nas margens do canal Moika, em São Petersburgo. Segundo relatos escritos por Yusupov, Rasputin começa a gostar de sua hospitalidade. Mas em vez da esposa de Yusupov, escondido no andar de cima está um grupo de homens. Entre eles está Vladimir Purishkevich, um político bem conhecido, e Dmitry Pavlovich, membro da família imperial. 2 outros homens não identificados estão entre os hóspedes do palácio. Sem Rasputin saber, esses homens estão conspirando para matá-lo. Por volta das 3 horas da manhã, Yusupov faz o movimento crítico. Ele retorna a seus conspiradores para dizer que Rasputin está morto. Mais tarde, quando o príncipe Yusupov vai checar o corpo, Rasputin de repente revive o suficiente para agarrá-lo pelo pescoço, gritando por socorro, mas Yusupov se livra. Com uma força aparentemente sobre-humana, o homem sagrado tenta escapar pelo quintal. Depois de uma certa distância, um dos conspiradores, Purishkevich, acerta seu alvo. Ele atira em Rasputin pelas costas, e seu segundo tiro, segundo seu próprio relato, acerta Rasputin na parte de trás da cabeça. Finalmente, os assassinos dão um fim a Rasputin. Querendo que sua vítima desapareça para sempre, eles jogam o cadáver nas águas geladas de um rio próximo. Mas o corpo é encontrado, não muito longe da ponte Petrovsk. A investigação policial sobre o assassinato é breve. A czarina coloca Yusupov sob prisão domiciliar, mas o príncipe nega seu envolvimento. Yusupov nunca foi condenado. Rasputin é enterrado, mas depois seu corpo é removido. Em trânsito, ele desaparece e nunca mais é visto. Portanto, sem deixar evidências físicas, o príncipe e seus conspiradores aparentemente escaparam impunes. Esta é a história aceita para as últimas horas de Rasputin, baseada nas memórias de 2 dos assassinos. Mas Yusupov escreveu sobre este fato 11 anos depois. O relato de Yusupov é baseado numa história de horror gótico, a história da fera que nunca morrerá. A verdadeira extensão da brutalidade do assassinato de Rasputin só foi esclarecida recentemente depois de um relatório de autópsia muito tempo esquecido. Armazenada nos arquivos russos existe uma coleção de fotografias tiradas logo depois do assassinato. Não publicadas na época e depois guardadas por mais de 80 anos, elas mostram a cena do crime. Nela se vê um quintal com pingos de sangue frescos na neve. Elas também mostram o corpo congelado de Rasputin minutos após ter sido tirado do rio e revelam os detalhes gráficos da autópsia. Em todo o corpo, há machucados e ferimentos de bala. Um deles parece ter sido disparado na frente da cabeça de Rasputin de uma curta distância, e não de trás, como dissera o assassino. Segundo Purishkevich e Yusupov, o ferimento na cabeça foi na parte de trás e foi disparado de uma longa distância. O patologista forense, professor Derek Pounder, voltou aos arquivos e estudou o relatório original da autópsia, feita em 1917. A primeira vez que eu vi as fotografias de Rasputin, fiquei muito surpreso ao ver que elas realmente existiam. Ele levou um tiro na testa que foi o típico coup de grâce, em outras palavras, o tiro de misericórdia.
O relato de Purishkevich e, sem dúvida, o de Yusupov simplesmente não se encaixam quando olhamos para as evidências da autópsia. O professor Pounder decide reexaminar as evidências físicas para estabelecer se a bala realmente foi disparada de um curto alcance. Purishkevich afirma ter matado Rasputin com uma pistola Savage. Essa pistola dispara a mesma bala, uma calibre 32, na mesma velocidade que a da arma do assassino. Uma pele de animal foi colocada contra um bloco de gel. Essa experiência foi especialmente projetada para simular a densidade física do corpo humano. Uma câmera de ultravelocidade irá captar o momento do impacto. Podemos calcular a distância do tiro pela presença de fuligem e explosivo. A bala é disparada de uma curta distância. O calibre penetra. Se olharmos em volta da bala, veremos que não tem fuligem e nem resíduo de explosivo. Só uma pequena mancha negra na margem do ferimento. O professor Pounder estabelece que o ferimento que aparece na autópsia de Rasputin não foi feito por um tiro disparado a longa distância. Mostra claramente que o tiro fatal foi disparado de frente, de uma curta distância. O assassino deve ter colocado a arma entre os olhos de Rasputin e apertado o gatilho. Mas parece haver outra diferença crucial mostrada pelas fotografias. Quando examinamos o ferimento da testa, vimos que era maior do que o esperado, tinha cerca de 1,5 cm de diâmetro. A partir das fotos, o professor Pounder calcula que o ferimento de Rasputin foi maior que o causado por uma pistola calibre 32, que era a arma que Purishkevich tinha. Isso levanta a seguinte questão. Se não foi uma arma disparada por Yusupov e nem por Purishkevich, então que tipo de arma pode ter sido? O ferimento é parecido com o produzido por um revólver Webley calibre 455. O Webley era uma arma do exército britânico com design de 1887, na época da Primeira Guerra. Quando Rasputin foi morto, ela era usada por muitas autoridades. O Webley britânico dispara grandes balas de chumbo sólido sem revestimento. A pistola Savage dispara balas de calibre menor com revestimento e cobertas totalmente por cobre. A munição sem revestimento foi proibida em 1907 porque quando atinge o alvo, em vez de entrar diretamente, o chumbo distorce e libera energia no impacto, causando danos colaterais a tecidos e ossos. Para fazer uma comparação, os cientistas testam a Webley com balas de chumbo, da mesma distância que o tiro fatal teria sido disparado. Quando comparamos estes tiros com o ferimento do centro da testa de Rasputin, o que vemos é algo muito similar a um ferimento causado por uma Webley. Parece que não apenas o tiro não foi disparado de um longo alcance, como o ferimento também não foi causado por uma pistola de um calibre menor levada pelos assassinos. As evidências forenses e balísticas não se encaixam com os relatos de Yusupov e Purishkevich e levantam a seguinte questão. Se eles não dispararam os tiros fatais, então quem os disparou? Uma teoria é a de que Dmitry Pavlovich, um dos conspiradores, levava uma pistola de grande calibre e, portanto, teria disparado o tiro fatal. Mas tanto Yusupov quanto Purishkevich saíram do prédio antes que o incidente ocorresse. É aí que o plano fica complicado. A atenção se volta para duas figuras obscuras que estavam presentes naquela noite. Sua identidade nunca foi estabelecida. As evidências chegaram a apontar diretamente para um deles, Oswald Heiner. Rainer conhecera Yusupov na Universidade de Oxford 7 anos antes. No final de sua vida, Rainer teria confessado à sua família que ele estava presente no assassinato. Outras provas do envolvimento de Rainer nas operações militares de proteção de identidade estão contidas em um memorando entre o chefe da inteligência britânica na Rússia e um dos associados de Rainer logo depois que o corpo de Rasputin foi desenterrado. Nele está escrito: embora as questões não tenham seguido totalmente o plano, nosso objetivo foi claramente atingido.
e continua dizendo que a morte das Forças Negras, um código para Rasputin, foi bem recebida por todos. Embora algumas perguntas estranhas tenham sido feitas sobre envolvimentos maiores, Reiner está resolvendo esses pontos. Mas um dos assassinos russos testemunha que os 2 homens desconhecidos eram soldados russos. Sabemos que várias pessoas dentro da inteligência britânica haviam mandado informantes para a Rússia, usando uniformes russos. Guarnições britânicas geralmente eram vistas usando uniformes do exército russo. Para mim, as evidências apontam para o fato de que havia pelo menos 2 oficiais britânicos presentes naquela noite. Com base nessa teoria, agora é possível refazer os eventos daquela terrível noite de dezembro de 1916. 3h da manhã. Palácio Yusupov. Rasputin recebe um tiro. Os conspiradores o chutam e batem nele. Suas mãos são amarradas. Foi uma bagunça terrível. Eles tinham que matar aquela pessoa e não sabiam como. Eles o colocam no chão e, se a versão do historiador Andrew Cook estiver correta, então o agente britânico Oswald Reiner pisa sobre o corpo. Foi naquele ponto que um oficial britânico foi literalmente forçado a pegar sua arma e atirar em Rasputin a uma curta distância, para estar absolutamente certo de que ele morreria. Reiner não erra. O plano foi motivado puramente, creio eu, pelo fato de Rasputin estar envolvido na iniciativa de tirar a Rússia da guerra. A inteligência britânica achou que a melhor maneira de tirá-lo de cena seria fazer os próprios russos serem vistos como as pessoas que o haviam assassinado. Os assassinos de Rasputin não queriam que seu corpo fosse encontrado. E foi apenas quase um século depois que as evidências forenses levantaram dúvidas sobre o possível assassino. Se os britânicos queriam que a morte de Rasputin garantisse que a Rússia permaneceria uma aliada, seu plano foi bem sucedido. Mas depois de 1 ano de sua morte, a Rússia entra numa revolução. E os patrões reais de Rasputin, o czar Nicholas e sua família, são brutalmente executados quando os líderes comunistas bolcheviques tomam o controle. Era o início do nascimento da União Soviética e o fim de uma dinastia imperial fatalmente enfraquecida pelo famoso místico siberiano. Versão Marshmallow São Paulo.